Se está dando errado, porque a gente ainda não conseguiu achar e não conseguiu fazer o que tinha que fazer, né? A tragédia grega é outra coisa, mas a tragédia grega não é filosofia, é outra coisa. Na história da filosofia, o primeiro filósofo que chutou esse balde foi o Schopenhauer, né? Dizendo que a estrutura e a dinâmica do ser, como se fala em filosofia, é irracional, cega, violenta, insatisfeita, nunca relaxa, que é a tal da vontade que ele falava, né? A vontade. Nunca relaxa, nos arrasta, é destruidora. Inclusive, muita gente acha que a filosofia do Schopenhauer casa com o darwinismo original, com aquela ideia da violência, da natureza e tudo mais. E, portanto, o Schopenhauer, ele é o primeiro filósofo que pressupõe, na filosofia, que o ser é mau. Tá. Entende? O ser, a ordem é má, cruel, irracível, cega. Não é nem que ela é intencionalmente assim, mas ela é assim enquanto dinâmica inconsciente. Ela funciona assim. E a gente é submetido a isso o tempo inteiro. Então a gente nunca vai ficar satisfeito. Porque a vontade, essa tal vontade que o Schopenhauer fala, nunca fica satisfeita. Agora, quando você passa isso, é claro que tem gente que critica, dizendo que isso só funciona no capitalismo, né? Porque o capitalismo funciona se você não ficar satisfeito, É. né? Se o capitalismo tivesse continuado a oferecer aquilo que a gente necessita, ele tinha quebrado, né? Mas a verdade é que eu não acho que foi o capitalismo que criou o caráter insatisfeito do desejo. Eu acho que o Schopenhauer que tem razão. O Freud, por exemplo, é muito influenciado por essa ideia. Isso para o Freud, na versão brasileira via França, chama-se pulsa, né? As últimas traduções do alemão para o português voltou-se a usar a palavra instinto, né? Isso é uma discussão de tradução, não interessa aqui para nós. Mas assim, o Freud vai usar muito essa ideia de que na realidade a gente é movido por instintos que nos levam ao sexo, ao gosto, e instintos que no final vencem, que nos levam àquele estado anterior à vida, que é o inorgânico, portanto a morte. Então a gente é autodestrutivo. E a maior sacanagem que o Freud fez foi dizer que a moral se alimenta desse. Certo? Tal do superego. Ele goza nos proibindo de fazer aquilo que a gente mais quer. Por isso que quanto mais um desejo é proibido, mais forte ele fica. Entende? Entendo. Quer dizer, então assim, portanto, quando você fala essa coisa de por um caminho daqui ou por um caminho de lá, e eu falei que você era romântico, porque o romantismo é justamente esse movimento, desde o final do século XVIII, de perceber que esse processo modernizador, industrial, do PIB, o modelo do PIB, como se fala por aí, o fetiche do PIB, como se fala, quer dizer, tudo tem que crescer o tempo inteiro, né? Que isso ia dar ruim, de certa forma. Mas produziu o mundo, esse mundo todo que está aqui à nossa volta. Todas as possibilidades que a gente vive, né? Tudo. Produziu isso tudo. E, como a gente falava há pouco sobre o problema de luz, força, né? Quando falta luz aqui em São Paulo, agora a gente fica 30 horas sem luz, 25 horas, 12 horas, isso quando dá sorte, né? E quando acontece isso comigo, eu sempre penso como era bom o século XIX que não tinha eletricidade. Porque como você não conhecia, nada funcionava à base da eletricidade. Era só acender uma vela. É que se continuasse daquele jeito, a gente extinguia as baleias. Né? Então a eletricidade salvou as baleias nesse sentido, do óleo de baleia, né? Que acendia luzes pela cidade. Né? Então assim, mas os românticos, eles são os melancólicos, os nostálgicos, no sentido de que tem alguma coisa errada nisso. Essa sensação que você tem, muitos têm, tem alguma coisa errada nisso. Não pode parar, corre. Eu não queria, mas eu sou obrigado. Mas eu tenho certeza que nem quando você falou, eu queria estar numa praia, eu perguntei para você, você queria mesmo? Quer dizer, porque existem coisas que a gente projeta que a gente queria. Mas às vezes, como você bem citou, 12 horas para ir, 12 horas para voltar, né? Eu lembro uma vez, estava indo para casa, passando no Parque Vila Lobos. Bruno, pega mais uma para mim, por favor. Passando no Parque Vila Lobos, final de tarde, um domingo, vindo do shopping Vila Lobos para casa, ali perto do cemitério do Alto da Lapa, e eu vi uma fila enorme de carros, né? Enorme, criança dentro. E era, sei lá, tipo 5 horas. Tipo 1 hora antes do parque fechar, ou era 6 horas.
E aquilo me deu uma agonia enorme, porque eu olhei aquela fila de pessoas e eu pensei, meu Deus do céu, como que essas pessoas ficam esse tempo todo na fila para entrar num parque, para ainda procurar um lugar para parar, né? Ir ao parque, ficar pouco tempo e fica esse tempo inteiro na fila? E eu até escrevi uma coluna naquele dia, escrito Deus me livre de ser feliz. Né? Porque assim, eu fiquei imaginando aquelas crianças dentro do carro, berrando, pulando, nervosa na fila, e o casal brigando, sabe? Porque tem que mandar. E aí, provavelmente, alguém dizendo para o outro alguém, ou a mulher para o marido, ou o marido para a mulher: a gente se atrasou por sua causa. Por isso que a gente tá pegando fila. Você nunca respeita, não dá valor pra hora. Sabe essas brigas típicas de casal, um atrasa. Sempre tem um que atrasa mais do que o outro e um outro que é mais pontual do que o outro, do que um, né? É sempre assim, de alguma forma. Então, assim, é mais ou menos isso, quer dizer, esse sentimento de que tem alguma coisa errada nesse modo de vida. Isso é o sentimento romântico. É daí que ele vem. O romantismo é isso, né? E a idealização do amor é uma idealização de escapar disso, o amor romântico, né? Então você é autêntico, verdadeiro, morre de amor, você não se vende, você é raiz. Qual é o oposto do romântico, então? O oposto do Existe romântico oposto é o moderno feliz. Tá. Feliz. É a ideia de moderno feliz. É assim. Que também é tão esquisito. Vou te dar um quanto exemplo. romântico. É assim. Pensa, é uma imagem que eu tenho muito na cabeça. Pensa que a modernidade é bipolar. Tá? Quando ela acorda de manhã na mania, você acorda querendo produzir, dar conta da agenda, com certeza de que você está tendo sucesso e que você vai conseguir mais e que você vai ter saúde para conseguir tudo que você quer. Isso é o momento mania. Tá. Quando você acorda deprê, puta, minha vida não é exatamente o que eu queria, eu não estou vendo mais muito sentido nisso. Você está romântico, está melancólico, né? Então, quando você pergunta o que é o oposto do romântico, é essa mania. É essa ideia. Na filosofia é muito o iluminismo. O iluminismo, racional. Os românticos é que inventaram o conceito de inconsciente, né? Não foi o Freud nem o Jung. Veio dos românticos. Então, assim, filósofos como Jurava von que tinha sido Hartmann. Jung. Não. Bom, Freud veio antes do Jung. Quer dizer, ele foi professor do Jung. Professor não, mestre. É uma geração posterior, né? O Jung deve ter vivido, sei lá, 20 anos mais do que o Freud. Era mais jovem do que o Freud, né? Mas assim, antes dos dois, foi filósofos como von Hartmann, que tem um livro chamado Filosofia do Inconsciente, né? Muito antes deles, né? Schelling, outro filósofo alemão. Foram os alemães que inventaram esse negócio do inconsciente, né? Então, assim, o iluminismo, ele acredita no progresso. Isso é típico de... O romântico olha para o progresso e... né? Progredir. Porque tem uma coisa no progresso que é o seguinte, você não pode parar nunca, que é o que você falou. Pode parar. O que vai acontecer se você parar? Dinheiro é uma coisa que está aqui e amanhã não está. Né? Não é que nem ter nascido nobre no ano 1200. Era uma herança de sangue. E a herança de sangue, ninguém tira de você. Nobre que perdeu a terra dele para um banco, nasceu a modernidade. Entendeu? No momento que um banco pode tirar a sua terra, que sua família tinha há 1000 anos, sei lá, 500 anos, que é o que na realidade a burguesia inveja tanto na aristocracia. Né? Porque tudo que a burguesia tem depende de dinheiro. E dinheiro, por definição, acaba. Se você não continuar multiplicando ele, uma hora ele acaba. Né? Isso é desesperador. Né? Então, o contrário do romântico, que eu falei que é o moderno feliz, é o moderno maníaco. Maníaco no sentido de bipolar, né? Maníaco depressivo. É maníaco. Ele acha que vai dar certo. Quando ele ouve falar da inteligência artificial, ele fica de pau duro. Sabe esse tipo de gente assim? Inteligência artificial. Onde é que tu tá nessa dicotomia aí, cara? Entre romântico e maníaco? Seguramente estou mais perto do romântico. Sem dúvida. Talvez, inclusive, se não fosse assim, eu não veria como é maníaco o progresso. Até mais rápido que isso. Mas que a gente vai passar a lidar com ela muito mais corriqueiramente. Então, vamos lá. As minhas filhas os professores das minhas filhas terão que lidar com o fato de que elas terão como ferramenta a inteligência artificial para fazer os trabalhinhos de casa. Ou vários outros
a que a gente estava falando antes, todas as conversas de bar de agora em diante não terminarão com uma dúvida ou com teorias estapafúrdias que um cara vai criar e o outro vai criar também acerca de um assunto que ninguém sabe porra nenhuma, porque tá ali o ChatGPT, antes dele tava o Google, mas agora tem o ChatGPT muito mais eficiente, muito mais rápido para resolver todos esses problemas. E a gente vai chegar num ponto que a gente não meio que delega toda a função de pensar, né? A função de às vezes, bom, aqui talvez esteja indo longe demais, mas pelo menos em alguma medida a gente delegará o aprender, né? Porque agora a gente tem aqui na nossa mão aqui um cérebro que é muito melhor que a gente, que sabe a princípio muito mais do que a gente, e a gente, para pelo menos assim, questões do cotidiano, a gente pode só perguntar ali e resolver o nosso problema. E aí eu fico pensando se a gente porque quando eu fui tentar ser bom em uma coisa, o fato de não ter essas ferramentas aí, eu fui descobrindo ao longo do caminho várias outras coisas que me pareciam interessantes também. E que eu queria, pelo menos, estar por dentro, saber como é que funcionavam e tudo mais. E isso me levou a ler uma porrada de coisa. Quando chegou a internet, eu era o cara que ficava... Eu era tipo um rato de Wikipédia, por exemplo. Eu ia ler sobre um assunto, aí abrindo uma porrada de hiperlinks sobre um monte de coisa. A inteligência artificial vai acabar com a Wikipedia, não? Eu suponho que sim. Sim. E aí talvez... Eu fico pensando se a nossa... se a nossa habilidade, se a nossa curiosidade, assim, que pelo menos pra mim, levou uma porrada de coisa que eu sei, é difícil de explicar por que eu sei. Porque, assim, eu fui indo atrás e lendo, e, porra, comprei uns livrinhos ali num sebo, que não sei o quê, na época que ainda não tinha internet, e fui, porque era uma curiosidade, era uma parada. Agora, com tudo muito rápido, muito na mão, eu não fico pensando se a gente vai ficar cada vez mais, sei lá, estúpido mesmo. Assim, menos curioso, com menos vontade de saber das coisas, já que eu não preciso mais de verdade saber de nada, se eu só perguntar ali pro ChatGPT e ele me entrega tudo muito facilmente. Olha, eu sei que tem gente que acha que vai acontecer o contrário. Que a inteligência artificial... Eu não acho isso. Tá. Mas eu sei que tem gente que acha que vai acontecer o contrário, que a inteligência artificial vai deixar a gente mais inteligente, porque a gente vai ter acesso mais fácil às coisas e, portanto, a gente vai conseguir fazer sinapses mais rápidas, né? E também a inteligência artificial vai resolver tudo que é trabalho cognitivo mecânico, como se fala, e a gente vai estar livre para ser criativo, né? Essa cara que você fez, que é uma cara claramente de eu não estou acreditando muito nisso, Não né? tô mesmo. Né? Então, eu sei que tem muita gente que fala isso. É claro que falar isso ajuda os negócios de inteligência artificial, mas eu acho que o que é mais triste de pensar isso é porque a inteligência artificial vai se impor, independente do que você ache ou não dela. Então, fazer propaganda da inteligência artificial é quase desnecessário, né? Porque ela se impõe absolutamente por tudo que você falou aí. Agora, a minha suspeita vai um pouco mais na linha do que você estava falando. Quer dizer, ela pode, apesar de que a rigor não deveria acontecer isso, a rigor, a ideia de acessibilidade deveria produzir mais conhecimento. O problema é que eu acho que o interesse pelo conhecimento, para além do conhecimento funcional que eu estou falando, não fui eu que inventei isso, né? Conhecimento funcional é quando você conhece alguma coisa porque você tem um uso imediato. Você precisa fazer uso daquilo imediatamente. É como você aprender a mexer numa máquina de lavar. Logo, logo você vai mandar ela funcionar e acabou. Oi, máquina, rola. Vai dar um nome para ela lá qualquer, né? E a discussão do nome vai estar um debate muito grande de política, se tem preconceito naquele nome, de gênero, se não tem preconceito. Eu acho essa discussão uma forma de estupidez. Eu acho isso uma forma de estupidez. Mas, assim, eu entendo que achar que o ser humano, quando ele ficar liberado desse esforço mecânico, que é ir ler, procurar, ter que abrir 3, 4 livros para conseguir acessar algum tipo de coisa, fazer as relações, não ter alguma coisa que responde para você exatamente o que é, né? Isso primeiro já vai diminuir o seu acesso a línguas, a não ser que você seja um obcecado por línguas, porque o bicho vai traduzir tudo para você, né? Mas, assim, eu tenho a impressão que ao nos deixar livres desse tipo de trabalho, na realidade, a gente não vai se tornar criativo.
Porque eu acho que a gente poucas vezes é criativo. Não acho que todo mundo é criativo o tempo inteiro. Eu, inclusive, olho para a arte contemporânea e tenho a impressão que a criatividade acabou. Eu sei que todo mundo que estuda história da arte fala, não, você está errado. Eu já escutei de um professor de história da arte que eu, em história da arte, em arte contemporânea, era um elefante numa loja de cristais. Né? Mas o meu critério sobre arte é basicamente o seguinte: se eu consigo fazer. Não. O pior é que não. Assim, porque assim, eu tenho tanta absoluta certeza do que eu acho, que eu vou dizer para você agora qual é meu critério. Né? Meu critério sobre arte é basicamente o seguinte: se eu consigo fazer, não é arte. Para mim é esse, banal assim. Se eu consigo pintar uma tela, jogar tinta em cima, não é arte. Eu entendo que sim, ao longo do século XX, algumas pessoas tiveram grandes ideias de combinação de cores e formas e de destruição de formas. Eu entendo isso tudo. Né? Mas quando alguém coloca uma tela branca e aquilo é arte, a tela branca é uma arte que precisa que venha com um manual para você saber porque é arte, eu acho que na realidade é simplesmente alguém que tem um bom networking. Por isso que conseguiu dizer que aquilo, a tela branca é arte. É daí que vem essa minha ideia. Então, eu não acho que a inteligência artificial vai nos deixar com tempo livre para ser mais criativo. Eu acho que ela pode fazer com que, inclusive, aumente o consumo de ansiolíticos. Né? Porque você fica com mais tempo livre, você não sabe... Porque a gente acha que se fosse nos dado a chance, a gente saberia exatamente o que quer. Eu não acredito nisso. Eu acho que talvez o que nos salva de descobrir que a gente não sabe o que quer exatamente é o fato que não nos é dada a chance de saber o que quer. Porque a gente não sabe às vezes. Muitas vezes não sabe. Nem todo mundo tem vocação para alguma coisa, nem todo mundo é criativo para criar coisas, entende? Não é assim. A espécie não está com essa bola toda. Uma das primeiras coisas que você me disse foi, nem todo mundo tem propósito. Eu fiquei, caralho. Eu lhe falei isso um dia, foi aqui no Flow. Mas é óbvio. Quem disse que todo mundo tem propósito? Eu fiquei, caralho. Mas não tem mesmo. Porque, peraí, eu tava meio que fundamentado nessa porra. Não, isso não quer dizer que não tenham pessoas que têm propósito. Entendeu? É essa ideia quando você usa a democracia fora da política. É a ideia de que se existem pessoas com propósito, todo mundo, a priori, tem propósito. Né? Não acho, nem todo mundo tem propósito. Assim. E nem acho que porque você não tem propósito, você é um merda. Entende? Eu não acho isso. Assim como eu não acho que se você não for inteligente, você é um merda. Então, tenho esse... Sabe, eu posso ter chegado, por exemplo, à filosofia. Seguramente, se eu tivesse continuado o último ano da faculdade, medicina e feito residência, provavelmente hoje eu seria talvez um psicanalista. Que era isso que eu estava focando. Hoje eu sei que eu não ia dar para ser psicanalista. Eu não ia ter saco, entende, para fazer isso. Mas o que te seduzia na psicanálise? Por que tu foi estudar isso? Eu fui estudar psicanálise no segundo ano de medicina porque eu comecei a desconfiar que eu não queria ser médico. Ah, tá. Que é um caminho muito comum, hein? Em gente na faculdade de medicina, estudar psicanálise por essa razão. Né? Você já está ali. No meu caso, a psicóloga falou que eu tinha facilidade para biológicas e minha família era tudo de médico. E ela falou, olha, presta medicina. Se entrar em medicina, você faz qualquer coisa na vida. Então, eu fui para medicina meio assim. Eu gostava de biologia mesmo. Isso é verdade. Sempre gostei de biologia, né? Então, assim, então eu fui no segundo ano da faculdade de medicina, porque eu já estava começando a achar que ali tinha alguma coisa errada. E sabe uma das coisas que me chamava atenção? É que eu não tinha muito... Não é nem que eu não gostava do curso, porque eu gosto de biologia. Eu gostava do curso enquanto tal, dos assuntos. Primeiro eu comecei a achar que os papos eram muito chatos entre colegas, né? Eu gostava da medicina, mas eu gostava de humanas também, digamos assim. Aliás, como todos os médicos da minha família, incluindo o meu próprio filho. Né? É médico, mas adora humanas também. Então, assim, a outra coisa é quando eu comecei a trabalhar em hospital, quando eu comecei a dar